A Rede Globo faz propaganda de guerra pró-Palestina? Se liga no que o Marcos Feres falou. Ele é um palestino e está falando um pouco sobre o conflito. E esse corte é bom você assistir até o final, que é polêmico. E depois, comenta aí, você concorda com o que ele falou ou não? Vamos pro vídeo. E eu fiquei assim, lógico que a gente já conhece, tá acostumado com um certo viés narrativo, certas escolhas editoriais, vamos dizer assim, em relação à questão palestina, mas eu confesso que o que tá acontecendo agora, pra mim, parece novo. Tamanho nível, né? O que tá colocado na mídia, principalmente na mídia hegemônica, né? Grandes canais de televisão, de rádio, de jornal. É muito claro que o que está acontecendo é uma campanha de demonização dos palestinos e da integralidade dos palestinos, né, e não uma diferenciação entre um grupo político ou outro, e uma propaganda de guerra. A propaganda de guerra é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. A propaganda de guerra ela é proibida desde a Segunda Guerra Mundial, justamente porque a propaganda de guerra é uma coisa profundamente nociva. Propaganda de guerra cria no imaginário das pessoas, cristaliza conceitos muito absurdos, e é o que está acontecendo. Então, na verdade, espaços que nos são concedidos, né, como palestinos, como representação palestina, é de se agradecer mesmo, porque esse espaço foi negado em muitos lugares. Continua sendo. São 3 semanas, assim, de uma completa telefone, batendo o telefone na cara, assim, de procura. Geralmente, né, esses canais procuram, Sim. né, poxa, tá acontecendo um fato Sim. relevante, né, pô, vou chamar uma pessoa de uma entidade israelense, vou chamar uma pessoa de não sei o quê. Isso. E você também ativamente procura, vou chamar alguém do lado palestino. Claro. Nós não fomos procurados por muitos veículos, nós procuramos ativamente desde a manhã de sábado, quando tudo começou. Porque estávamos, inclusive, assistindo... Recomeçou, né? Exatamente. Quando começou essa onda, né? Esse contexto. Sim. Então, imagina que a gente deveria ter sido procurado. Pelo contrário, a gente procurou isso porque vendo na televisão já diversos representantes que não representam ninguém, diga-se de passagem, porque aqui no Brasil tem muito propagandista de apartheid. Eu acho que essa é a linguagem que tem que ser usada para certas figuras. São propagandistas, né? Fazem propaganda de um regime completamente violento de apartheid, absurdo, que é o contexto hoje da Palestina, né, e da ocupação militar ilegal, que Israel promove em cima dos palestinos. Então, na verdade, cara, ter o espaço é super importante, porque a gente faz o barulho que a gente pode nas redes sociais, claro, e nos espaços que não são concedidos, mas é todo lugar que tem audiência, que tem interesse de ouvir, a gente vem e fala, porque... É isso, é uma guerra assimétrica. Eu não acho que o conceito de guerra assimétrica valha para o contexto da Palestina, mas vale para a questão midiática. É assimétrico a maneira que a mídia dá abertura para certos... E todo mundo tem que falar, porque eu acho que é exatamente como você introduziu. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que apresentar. Toda história tem 2 lados, toda história tem contexto, e toda história merece que as pessoas possam formar a opinião delas a partir do amplo debate, do contraditório, princípios básicos do jornalismo, da comunicação. Não é o que está acontecendo. Grandes empresas de comunicação, a maior, todo mundo sabe quem é, tudo mais, estão flagrantemente comprometidas com uma narrativa. Um exemplo, por exemplo, é o simples fato de eles escolherem como uma opção editorial, vamos dizer assim, classificar um grupo ou outro como terrorista. Isso não é uma... Para só um pouquinho, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like, então agora pode continuar o vídeo. Não é uma prerrogativa de um grupo de imprensa. Falo de novo aqui como comunicador. Basta ver, por exemplo, como a BBC publicou logo no começo de tudo isso, porque ela não classifica o Hamas como um grupo terrorista, porque não é prerrogativa dela. Quem classifica um grupo como terrorista é a ONU, são as entidades internacionais, né? Não é a imprensa. Então é muito absurdo a maneira que a imprensa está abordando, e passa batido, né? Porque ninguém discute esse tipo de coisa. Passa batido e você vai lá introjetando na cabeça das pessoas uma escolha narrativa, uma escolha editorial que demonstra que você está comprometido com uma coisa específica, com uma agenda específica. É muito grave. Então, de novo, agradeço o espaço, porque nem sempre esse espaço é concedido. Cara, eu acho que eu acompanhei, né? Eu acompanhei a Mainara, aliás, agradecer a Mainara pela sua indicação, agradecer ao Thiago pela indicação da Mainara e a Mainara por indicar você.
como eu moro no Rio de Janeiro, pra gente é mais difícil, a galera, né, assim, fica muito concentrada em São Paulo. Você, inclusive, é de São Paulo, né? Mas tá aqui no Rio, mora aqui no Rio. Mas esse é o papel das mídias independentes, eu acho, né? A gente tá vendo aí nos podcasts, todo mundo recebendo direita e esquerda. A gente tá tão acostumado com esse debate de direita e esquerda. Todo mundo recebendo, ou a maioria, né? Recebendo palestinos, israelenses, judeus ou árabes, enfim. De uma forma geral, abrindo espaço para todo mundo. E eu acho que é cada vez mais importante que a gente também tem a voz, né? Que a mídia independente também tem a voz. É claro que o Flow tem a voz dele, o Podpah tem a voz dele, o Vilela tem a voz dele. Nossa, a gente ainda tá buscando o nosso lugar ao sol no meio desses grandes. A gente faz aqui um trabalho de formiguinha no Rio de Janeiro, né? Tentando convencer a galera a vir e tudo mais. Mas assunto assim, muito, muito sério, também não é fácil a gente conseguir, sabia? Eu inclusive trouxe o Tarcísio Mota aqui, semana passada, acho. E o Tarcísio Mota, eu falei com ele, né? Eu falei, cara, é muito difícil. Por exemplo, no debate de esquerda e direita, né? Durante as eleições do ano passado, a gente recebeu muita gente da direita aqui, mas não por a gente convidar, porque eles se propuseram a vir, e muito também porque a galera da esquerda não quis vir debater, dialogar. Não é nem fazer um debate, é dialogar, entendeu? Então, assim, mas a gente está aqui cada vez mais para dar espaço para todo mundo falar. Porque eu acho que muita gente, foi o que você falou, muita gente não tem massa crítica, né, de entender. Porque é uma coisa que acontece muito longe da gente. É muito longe aqui do Brasil. E é um conflito antigo. É um conflito antigo, não é uma coisa que começou agora, o sábado, ou enfim, 3 semanas, ou nem mesmo, sei lá, 40 anos, 50, é muito mais antigo que isso, né? Por isso que é importante a galera também acreditar no nosso trabalho, sabe? Tipo, se por acaso, te agradeço demais por ter vindo aqui. Claro que eu também entendo que a gente está abrindo espaço para uma galera que não tem muito espaço para falar na grande mídia, especialmente, como você falou. Mas para mim é muito bom trazer você aqui, porque eu quero ouvir os dois lados. Eu quero tirar minha própria conclusão. Assim. Eu acho que todo mundo tem que tirar sua própria conclusão. Acho que a gente está numa época em que a gente ouve cada vez menos o outro lado, de qualquer situação, e isso atrapalha muito. A gente tira uma conclusão, mas vem cá, por que tu tá pensando assim? Ah, não, porque eu vi. Não, mas peraí, você viu, mas você viu o outro lado, você escutou. Eu venho do futebol, né? Você também é palmeirense, que eu já sei. Você sabe como funciona. A narrativa do futebol é muito parecida com isso. Eu não tô comparando futebol com guerra, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo o seguinte: várias vezes a gente escuta de uma grande mídia ou de um grande influenciador apenas um lado da história. E eu, como assessor de jogador, por exemplo, quando eu fui, sofri muito com isso. Porque o cara falava sobre o jogador e não nos procurava enquanto jogador, né? Quer dizer, ou o jogador ou eu, que era assessor, para falar, vem cá, isso aqui é verdade. Simplesmente publicava e tipo, aí eu falava, cara, você não tá noticiando. Você não tá dando uma notícia, você tá fazendo uma acusação. Porque se você não me dá o direito de me explicar ou me defender, é uma acusação. E é grave. Então, obviamente não conseguimos dar porra nenhuma disso. Vai sempre ser assim. Mas o espaço está aberto aqui, num bom sentido. Ó, o primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Para quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o curso, o nosso canal subiu de 40 mil para 170 mil e não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição.